Amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 11. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Nós vamos ler do 1 ao 11. Amém? Glória a Deus. Deus é bom em todo tempo. Amém, meus irmãos? Deus é bom em todo tempo. Graças a Deus. Quantos acharam aí? Diz assim a preciosa palavra de Deus. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. O tentador chegou-se a ele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E respondeu Jesus: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre a parte mais alta do templo. E disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito. Eles te segurarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou novamente o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, pois está escrito, ao Senhor o teu Deus adorarás e só a ele servirás. Amém, meus irmãos? Verso 11 diz: então o diabo o deixou e vieram os anjos e o serviram. Amém? Podemos assentar em nome de Jesus. Amados irmãos, nós estamos numa caminhada de fé que inicia hoje. Nós vamos fazer propósitos hoje. Nós vamos fazer compromissos com Deus hoje. E nós estamos nesta primeira noite de uma sequência de 6 noites, de quartas-feiras, orando, jejuando e exercitando a nossa fé para viver grandes milagres em Deus. Aqui este texto que nós lemos é um texto muito conhecido de todo bom leitor da Bíblia. Este texto fala antes do início do ministério terreno de Jesus. Jesus, neste momento do capítulo 4 de Mateus, ele não havia levantado nenhum discípulo. Neste momento, ele não havia realizado sinais. Jesus, ele estava para iniciar o seu ministério terreno. E neste texto nós vamos ver algo sobrenatural acontecer com o Senhor Jesus. A Bíblia diz que ele foi levado pelo Espírito ao deserto. O Espírito de Deus o conduziu ao deserto. E nós vamos perceber que ali no deserto foi um local onde Jesus teve uma grande batalha espiritual, uma grande guerra espiritual. E eu quero lembrar a você uma coisa: toda vez que você estiver disposto a cumprir um propósito de Deus, esteja preparado para enfrentar uma grande guerra espiritual. Jesus estava na iminência, estava para iniciar o seu grande ministério terreno. E uma grande batalha espiritual o aguardava ali naquele deserto. Jesus, irmãos, nos ensina neste texto que antes de nós queremos realizar alguma coisa, antes de nós queremos fazer coisas a Deus, nós precisamos investir no espiritual.
Investir naquilo que é espiritual, naquilo que vai produzir poder e autoridade, naquilo que vai trazer o sobrenatural na nossa vida. Jesus não saiu, e ele até poderia, porque Jesus é Deus. Você pode repetir comigo: Jesus é Deus. Amém, meu amado? Porém, Jesus poderia até mesmo sair realizando milagres. Mas antes, Jesus vai ao deserto, e ele vai com um propósito. Ele vai ao deserto se consagrar. Ele vai ao deserto investir no espiritual. Ele vai no deserto orar e jejuar. Quantas vezes nós queremos fazer algo para Deus, queremos ser grandemente usados, mas a nossa vida de oração é uma miséria. A nossa vida de oração é escassa. Fazemos aquela breve oração, fazemos aquele breve jejum, e nós achamos que é o suficiente. Agora Jesus nos mostra: se você quer viver grandes coisas em Deus, também faça grandes coisas para Deus. Jesus vai para o deserto com um propósito, e ali ele se põe a consagrar-se, ele se põe a orar, ele se põe a jejuar. Mais uma vez eu quero que você me entenda, que Jesus não foi orar e jejuar porque ele era pecador, e porque ele era tão falho, e ele estava ali, ele precisava se consagrar. Não, Jesus vai ao deserto se consagrar, vai ao deserto orar, jejuar. Ele vai para servir para nós de modelo, para que nós, eu e você, nós aprendêssemos: se eu quero viver algo sobrenatural, eu preciso investir no sobrenatural. Eu preciso orar. Diga comigo: eu preciso orar. Eu preciso jejuar. O texto diz que no verso 1, Jesus foi levado ali ao deserto pelo Espírito. No verso 2 diz que ele ali esteve orando e jejuando, esteve jejuando por 40 dias e 40 noites. Jesus estava ali se dedicando ao espiritual. Muitos de nós estamos aqui na expectativa de que Deus está abrindo os céus para nos abençoar. Mas o primeiro segredo está nesta palavra: se você quer ver céus abertos, é preciso clamar, é preciso orar, é preciso jejuar. Se você observar, Moisés jejuou, Davi jejuou, Neemias jejuou, Esdras jejuou, os grandes homens da Bíblia Sagrada, os discípulos jejuaram, o apóstolo Paulo jejuou, os grandes nomes da Bíblia Sagrada, todos eles investiram no jejum e na oração. Quando um crente investe no jejum e na oração, ele está se armando, ele está se fortalecendo em Deus e se preparando para viver grandes coisas em Deus. A Bíblia Sagrada diz que Jesus, ele está no deserto orando, e algo acontece. No verso 3 diz que o tentador aparece no deserto. O tentador é o acusador das nossas almas. A Bíblia dá vários nomes para ele: diabo, Satanás, velha serpente, mentiroso. Aparece no deserto o tentador, e ele vai ali com um propósito. Ele vai ali para tirar Jesus daquele propósito. E nós vamos ver o tentador perseverar no propósito de impedir Jesus de continuar, de seguir à frente. Uma coisa esteja certa: toda vez que você quiser fazer algo para Deus, toda vez que você quiser buscar a Deus, toda vez que você quer consagrar a sua vida a Deus, se prepare, porque o diabo se levantará com fúria para tentar te impedir. Jesus está no deserto, e quem vai aparecer? O tentador. Qual o propósito dele? Ir lá e tirar Jesus daquele propósito.
Mas eu quero lembrar aqui algo poderoso. O diabo se levanta para cair. A Bíblia diz que por um caminho ele vem contra nós, mas por 7 caminhos ele fugirá de vós, porque o Senhor, o nosso Deus, é conosco. Amém, igreja? Então eu quero que você saiba que todas as vezes que nós queremos fazer algo para Deus, o inimigo vai tentar barrar, ele vai tentar te tirar de ideia, ele vai tentar tirar o seu propósito. Agora mesmo, você está aqui no propósito de caminhar na fé. E o inimigo está tramando estratégias para trabalhar na mente, para criar obstáculos, para colocar barreiras, para que você não venha, para que você não busque e para que você não viva grandes milagres em Deus. Mas eu repito, o inimigo, ele está derrotado, porque poderoso é o Senhor que está conosco. Diga glória a Deus. A Bíblia Sagrada diz que Jesus, ele agora está sendo contraditado e perseguido pelo tentador. E a primeira coisa que nós vamos ver aqui é que o diabo, ele usa a própria palavra de Deus para contradizer Jesus. E a mesma coisa vamos ver, Jesus vence o tentador no deserto, usando a própria palavra. Uma das armas mais poderosas que um crente tem é usar a palavra de Deus. Por isso, quando eu estou debaixo de um ataque do inimigo, eu preciso usar a palavra de Deus. Porque o inimigo pode resistir ao meu argumento, mas ele não vai conseguir resistir à palavra de Deus. A Bíblia diz que o diabo se apresenta e diz ao Senhor Jesus: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Respondeu Jesus: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Vamos observar o que o diabo faz aqui. A Bíblia diz que o diabo, ele diz a Jesus: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Olha, irmão, por que o diabo está falando e desafiando Jesus a transformar pedras em pães? Pães é o quê? Comida. Entenda uma coisa, o verso 2 diz que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, e depois teve fome, e o que o diabo usa para tentar Jesus? A área da comida. Irmão amado, grave uma coisa: muitas vezes o tentador vai examinar a sua vida para poder te tentar. Talvez ele não te oferecerá dinheiro, porque não é a sua maior necessidade. Talvez ele não te oferecerá outras coisas, mas ele vai te oferecer aquilo que ele percebe que tem necessidade na sua vida. Irmão amado, há um ditado antigo que diz que o diabo sabe em qual mato ele entra para catar lenha. Significa que ele está estudando a sua vida. Ele observa que Jesus está com fome, porque Jesus é Deus, mas ele estava ali como homem, e como homem, após 40 dias, 40 noites, a Bíblia diz que ele teve fome. Então o diabo trabalha em duas frentes. Primeiro, na vaidade de Jesus. Olha, então, se você é o Filho de Deus. E a segunda frente, ele trabalha na necessidade física do corpo de Jesus. Você está com fome? Transforma a pedra em pão. Irmão, muitas vezes o inimigo está olhando para ver aquilo que ele pode usar para pescar você. Mas ele está repreendido em nome de Jesus. Observe que a Bíblia diz que ele afronta Jesus, mas Jesus, ele dá para nós o modelo de que eu resisto ao diabo é na palavra. E Jesus diz a ele: olha, está escrito, Satanás, que nem só de pão viverá o homem. Jesus está mostrando: olha, diabo,
A minha maior necessidade não é o pão físico. A minha maior necessidade não é matar a fome do meu corpo. Mas eu estou de pé pela palavra que o meu Deus me diz. A palavra de Deus, ela nos sustenta. A palavra de Deus, ela nos fortalece. Portanto, eu quero que você entenda que o inimigo sempre vai querer atrair você com a isca que você quer. Você, se quer pegar um determinado tipo de peixe, você olha o que aquele peixe gosta de comer e é aquilo que você vai oferecer para ele. O diabo é sujo e ele vai querer fazer isso. Mas ele já está vencido pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Quando eu vivo uma vida de oração, eu venço o maligno pelo poder da palavra. E foi o que Jesus venceu o diabo, pelo poder da palavra. A segunda coisa, a Bíblia diz que o diabo, ele não desiste, ele novamente faz uma investida contra o Senhor Jesus. E a Bíblia diz que o diabo leva para um alto pináculo, né? A torre mais alta do templo de Jerusalém. A torre mais alta, o pináculo do templo, é o ponto mais alto do templo. E a Bíblia diz que o diabo leva para lá. E qual foi a proposta do diabo? Lança-te daqui abaixo, pula, porque está escrito, dizendo o diabo, está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te segurarem, para que não tropeces com teu pé em pedra. A proposta do diabo, perceba uma coisa, aqui o diabo está usando uma parte do livro do Salmo 91 contra Jesus. Muitas vezes o inimigo vai torcer a palavra para conseguir os astutos intentos dele. E agora ele está dizendo, está escrito, se você pular, os seus anjos vão receber ordem para te segurarem. Primeiro, Jesus não havia se manifestado em carne para obedecer às ordens do diabo. E ainda que o diabo dissesse uma palavra que ele usa como base a própria Escritura, Jesus não o obedeceria. Segundo, Jesus continua no propósito de usar a palavra contra o tentador. Toda vez que o diabo soprar na sua mente, para que servir a Deus? Para que ir ao culto? Para que fazer isso ou aquilo? Para que orar? Para que buscar? Você precisa resisti-lo com a palavra de Deus. A Bíblia diz que Jesus disse, olha, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Use a palavra. Use a palavra. Eu aprendo aqui que quem ora, irmãos, vence tentações. Diga, quando eu oro, eu sou fortalecido e eu venço tentações. Irmão amado, você sabe, todos nós já fomos tentados em algumas coisas. Em cada área, né, da nossa vida. E não é fácil, algumas tentações não é fácil. Ela toma a mente da pessoa e a pessoa fica com aquele pensamento fixo. Ele acaba indo e pecando e fazendo algo e depois ele fica triste porque fez aquilo. Mas sabe uma coisa que eu aprendi desde cedo? A melhor hora, sabe qual a melhor hora para você vencer a tentação? Sabe qual é o melhor momento para você vencer a tentação? Aquilo que o diabo está te tentando a você fazer e desagradar a Deus. A melhor hora para você vencer a tentação é no começo. É quando aquela situação começa. Se levante e corte aquela tentação. Há muitos problemas que seriam evitados se quando a tentação começou, a gente agisse com dureza e cortasse aquilo. Mas sabe qual é o problema? Muitos de nós ficam assim, não, eu sou forte. Não, e vai dando aquele tempo. Aquilo vai tomando conta do nosso coração. E quando você quiser cortar, você não conseguirá cortar mais. Diga comigo, o melhor momento para você vencer a tentação é o começo dela. Amém?
Sabe quando aquele sorriso da pombagira usando uma mulher sorri para você, meu irmão? Aquele momento é o momento de você cortar tudo. Não dá um sorrisinho de volta não, não fica assim. Não, porque vai cair. Sabe quando aquele homem prostituto, aquele adúltero, começa a sorrir para você, irmã? Aquele é o momento que o Espírito Santo está dizendo para você, sai fora. A Bíblia diz fugir da idolatria, mas a Bíblia diz fugir também da prostituição. Amado irmão, quando eu oro, eu venço a tentação. Sabe por que muitos crentes caem? Muitas pessoas caem. Se você observar, é porque a vida de oração não é uma vida de oração completa. Irmão, eu estou dizendo isso sério. Tem áreas da minha vida que eu só consegui ter vitórias nela quando eu decidi orar com seriedade. Você pode ficar pedindo perdão a Deus todo culto aqui. A sua vida não vai mudar se você não levar uma vida de oração séria. Porque a oração nos fortalece. Somos fortalecidos em Deus. E aí, irmãos, nós vencemos tentações. Eu me lembro que, numa certa feita, me fizeram uma proposta. Era uma proposta indecente. Indecente no sentido de que não era algo honesto, mas era vantajoso. E eu confesso aos irmãos que eu fiquei balançado durante um bom tempo. Ninguém sabia, mas eu ficava lembrando daquilo. Falei assim, não, é só dizer sim que vai. E eu fui orar, com muito custo. Eu fui orar sobre aquilo e o Espírito de Deus disse, isso não é para você, sai. Irmão, quando a gente ora, nós vencemos tentações. Como está a sua vida de oração? Estamos terminando. A oração, irmãos, vai nos fazer colher grandes vitórias. Olha o que a Bíblia diz. Verso 8, o diabo não desistindo, leva Jesus a um alto monte. E ali naquele alto monte, o diabo mostra para Jesus todos os reinos e a glória desses reinos, o esplendor destes reinos. E o diabo diz para Jesus, eu vou te dar tudo isso aí, ó, se você prostrado me adorares. Irmãos, nessa proposta do inimigo nós vemos outra situação. Primeiro, o diabo querendo que Jesus não fosse para a cruz. Porque se Jesus veio para conquistar o mundo, o diabo está dizendo, eu te dou ele, sem precisar ir para a cruz. Sabe o que nós aprendemos aqui? Que muitas serão as vezes que o inimigo vai te mostrar o caminho mais fácil. Mas o caminho mais fácil não é o caminho que Deus quer que você faça. O caminho que o inimigo sempre propõe é o caminho sem sacrifícios. Tem muita gente que não serve a Deus porque ele sabe que quando ele serve a Deus, ele precisa abrir mão de um tanto de coisa. Então o inimigo vai lá e vendo no coração dele aquela situação, o inimigo propõe para ele, você pode servir a Deus sem sacrifícios. Vive uma vida mais ou menos e está bom demais. A Bíblia diz que o inimigo está propondo para Jesus, não precisa ir para a cruz, olha, se adora aqui, se prostra aqui, que tudo aqui é teu. Amados irmãos, eu quero dizer aqui uma coisa. O diabo, o Senhor Jesus, não veio para obedecer às ordens do inimigo. A palavra prostrar significa se render completamente. Quando alguém se prostra, ele não só se ajoelha, mas ele põe o rosto na terra diante de alguém. Ele está prostrado. A palavra prostrar, a situação de estar prostrado significa eu estou rendido completamente. A proposta do inimigo era, você precisa se render a mim. Se Jesus fizesse aquilo, irmãos, Jesus teria perdido a batalha. Mas a Bíblia diz que Jesus permanece firme. Jesus permanece firme e responde, dizendo, olha, retira-te, Satanás. Esse retira aí já chega, Satanás.
Retira-te, Satanás, pois também está escrito: ao Senhor o teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Irmão amado, não aceite propostas do inimigo. Vamos dizer aqui uma coisa: o que tem de gente fazendo alianças com o diabo para ficar famoso, para ter dinheiro, para ser rico. Tem quanto ricaço aí, irmão, que tem que ir lá beber sangue de bode, fazer lá aquela cruzada lá na cabeça, está lá nas matas virgens, está entregando a sua alma para os encostos, para os demônios, para poder, o diabo dizendo: olha, se você fizer isso, eu vou te dar dinheiro. Tem quanto cantor famoso que para dar sucesso a uma música, ele vai lá e consagra aquela música ali para o inimigo, para Satanás. Satanás continua sendo o mesmo mercador de sempre. Ele continua dizendo: se você fizer isso para mim, eu te dou isso aqui. Mas Jesus diz ao diabo: diabo, sai, retira-te agora, porque só o Senhor, o teu Deus, adorará, só a Ele servirás. É o que está escrito. Não se renda ao inimigo. Não se renda. O foco da nossa adoração é um só, é o Senhor. Amém, meu irmão? Nós só servimos e adoramos ao Senhor, não adoramos a homens, não adoramos a outro espírito a não ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Terminando essa palavra, a Bíblia diz que Jesus, ao dizer esta palavra, o diabo vai embora. O diabo vai. A Bíblia diz assim: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quem ora, ele resiste ao diabo. O inimigo quer derrubar, o inimigo quer enganá-lo, o inimigo quer comprar o coração dele, mas ele resiste usando a palavra. Ele tem uma vida de oração, ele está consagrando sua vida, ele resiste ao inimigo, até que o inimigo vai embora. E quando o inimigo vai embora, verso 11, o que acontece? Então o diabo deixou e vieram os anjos vieram para servi-lo. Irmão, não aceite o pratinho do diabo, porque Deus tem um banquete preparado para a sua vida. Vou repetir: não aceite aquele pratinho do inimigo, aquele manjar do inferno. Irmão, Deus tem um grande banquete preparado para a sua vida. Como escrito está no Salmo 23, prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Amém? Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Jesus não aceitou as ofertas do inimigo. E quando o inimigo vai embora, Deus prepara o banquete no deserto, uma mesa no deserto para o Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Diga: quando eu oro, eu venço tentações. Quando eu oro, a palavra de Deus é o meu alimento. Diga: quando eu oro, as promessas de Deus acontecem na minha vida. Se coloque de pé em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Quero convidar os irmãos do louvor